Saudações, Baxter Marombeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um Top 10 aqui no canal. E pelo que você viu na thumb, são as Top 10 figuras mais parrudas da Toy Biz. E eu vou falar de tudo para vocês depois da vinheta. Roda! Estamos de volta a um Top 10 sugerido pelo inscrito Alex Sprioli, que falou comigo lá em 2022 ou 2023, ou seja, tô um pouco atrasado, mas Alex, se você ainda é inscrito aqui do canal, muito obrigado pela dica, tá aí o Top 10 que você pediu. Ele sugeriu que a gente fizesse Top 10 de figuras parrudas e figuras franzinas da Toy Biz. Então o primeiro Top 10 é das figuras fortonas, parrudas, grandes, gigantes, que a Toy Biz lançou do ano de 2002 até o ano de 2006, beleza? Então embarque comigo nessa lista que foi muito bacana de fazer. Na posição número 10, Dentes de Sabre da série 5. Essa figura do inimigo número 1 do Wolverine é realmente surpreendente para a época em que foi feita. É claro que hoje ela está datada, como a imensa maioria das figuras da Toy Biz, mas é muito bonita, com uma head sculpt realmente bem feita e detalhes bem legais, além de um tamanho imponente. O que estraga são as pernas, finas e compridas, é o famoso macho delta. Mas dependendo da pose, nem se percebe. Essa figura, por ser tão imponente e agressiva, merece estar na 10ª posição. Na 9ª posição, Coisa, da série 2. Essa figura foi lançada logo no começo da linha Marvel Legends, lá em 2002, e é um Coisa bastante parrudo, bem larga. Eu tinha a versão com sobretudo, mas qualquer uma das versões era uma boa representação desse personagem tão querido. Pena que os erros de anatomia dessa figura envelheceram mal, como os braços extremamente compridos, mas a pintura, os detalhes do rosto e a textura de pedra dão um show à parte. Muita gente considera esse Coisa ainda o definitivo. A pintura dele é maravilhosa. E esses olhinhos azuis são lindos demais. Uma figura que não é tão grande em altura, mas sua parrudez está na largura. É realmente uma coisa linda. Colossus, da série 5, garante a 8ª posição. Essa eu ainda mantenho na coleção até hoje. Gosto demais dessa figura, principalmente por conta da pintura, com um aço orgânico meio velho, sem brilho. Acho isso lindo na figura. Gosto muito da head sculpt do nosso camponês soviético e o uniforme é bem feito e ele é grande pra caramba, tanto que eu sempre colocava ele fazendo o arremesso especial com o Wolverine da série 6, dava certinho. O que deixa essa figura estranha é o tamanho dos braços, que são desproporcionais em relação ao corpo, como eram as figuras da Toy Biz, mas deve facilitar o trampo dele nas lavouras soviéticas, né? Querendo ou não, uma figura realmente muito, mas muito caprichada pela Toy Biz e merece estar no nosso top 10. Na 7ª posição, Maestro, da Wave do Apocalipse. Essa está entre as figuras mais bem feitas pela Toy Biz. Além de parruda e larga, possui muitos detalhes na escultura e na pintura. Eu gosto demais desse corpo e de como ele foi feito, todo fibroso, o que mostra que ele está no estágio cutting dos marombeiros. O rosto é realmente surpreendente para uma figura tão antiga. A barba muito bem esculpida, parece ter sido feita pelo baxteriano Rodrigo 007 até. A pintura dá um show. Além disso, ele vem com um capacete que fica perfeito na figura. Tinha tudo para ser um Hulk genérico, mas a Toy Biz pensou em cada detalhe dessa escultura e fez dessa figura única e, ao meu ver, merecedora de ser lembrada no nosso top 10. Na 6ª posição, Omega Red, da série do Sentinela, uma das minhas figuras favoritas da Toy Biz. Aqui a quantidade de detalhes chega a impressionar, assim como o seu tamanho. Eu gosto demais de como essa figura foi pensada e estruturada e como a escultura a deixa imponente e ameaçadora. Apesar de ser meio magrela se comparada com outras versões, particularmente gosto bastante desse visual. É uma figura que se destaca na prateleira, portanto, nosso Omega Red merece estar na 6ª posição e também na minha prateleira até hoje. Chegamos no top 5 das figuras mais parrudas da Toy Biz. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative um sininho. Mas agora vamos continuar esse conteúdo bacana que foi feito por inscrito. Então se você tiver alguma sugestão, manda pra gente que eu não vou demorar 2 ou 3 anos pra fazer não. Prometo. Eu acho. Roda. Estreando nosso top 5, Senhor Sinistro, também da série da Sentinela. O Senhor Sinistro é um vilão muito importante para as histórias dos X-Men e, sinceramente, a Toy Biz conseguiu fazer uma figura que fosse digna dessa importância. Tudo bem que temos versões atuais que podem ser até melhores, mas essa figura da Toy Biz ainda é muito bonita para os dias de hoje. Ignoremos as ball joints dos ombros e das virilhas e vamos focar na escultura, pintura e head sculpt e olhem só que beleza de figura. Como diziam os cariocas, sinistro.
monstro. É uma figura bonita, elegante e com essa gola gigante e capa, com certeza mereceria estar nas passarelas da São Paulo Fashion Week e também na minha prateleira. A quarta posição fica com Thor da série 3. Esse é o famoso Thor Schwarzenegger, uma figura que quando foi lançada deixou muita gente impressionada pela qualidade e tamanho da figura. Os Legends estavam no começo ainda e pela primeira vez tinha a loirinha marteluda em uma escala digna de um deus nórdico. Eu lembro até hoje de quando eu a vi pela primeira vez na loja, eu fiquei impressionado pelo tamanho. Aqui enfrentamos problemas de anatomia? Sim, mas é uma figura lá de 2002 e em uma escala e articulações que ainda não existiam nas figuras Marvel ou qualquer outra linha. Hoje é uma figura datada, mas devido à sua importância ocupa a quarta posição e essa eu não me desfaço nunca. A nossa medalha de bronze fica com Hulk, primeira aparição da Wave do Galactus. Essa é pra mim a minha figura favorita da Toy Biz. Tanto a versão verde quanto a cinza são lindas. O melhor de tudo é que ele possui um molde totalmente inédito e, se eu não me engano, nunca mais foi usado, o que a deixa com uma característica única. A figura homenageia a primeira versão do Hulk dos quadrinhos de maneira muito fiel. O rosto é muito bem esculpido e a pintura é realmente incrível. O tamanho dela está correto, ele é parrudo, mas ao mesmo tempo meio pequeno para os padrões Hulks atuais. Para quem quiser fazer a formação clássica dos Vingadores, essa é a figura perfeita. Os únicos defeitos dessa figura são as mãos, que não tem articulações muito boas e a articulação estranha do abdômen. De resto, beira a perfeição, então merece estar no top 3 da nossa lista. A medalha de prata fica com o Abominável da série do Massacre. Não tem como falar de figuras parrudas sem colocar essa figura do Abominável entre as principais. Com seus quase, pasmem, 21 centímetros, é uma das figuras mais densas da Toy Biz. Sério, ela é pesadona, muito bem construída. Se fosse lançada hoje, com certeza seria em formato de buff, mas essa é uma figura regular. Eu gosto muito da tonalidade de verde que foi usado e é uma pintura fosca para os padrões da época, não tem brilho nenhum, o que a deixa ainda mais bonita. O rosto é muito, mas muito bem detalhado. Pena que a cabeça é um pouquinho pequena em relação ao corpo, mas mesmo assim é uma figura realmente muito bonita. Tanto a versão regular quanto a variante com o rosto derretido. Então vale a pena estar na nossa lista, ocupando a segunda posição. As menções honrosas dessa vez são diferentes, porque são menções de gala, porque são figuras muito bonitas que eu deixei de fora para dar espaço para outras. E uma dessas figuras é nada mais nada menos do que o nosso querido Homem-Coisa lá da série 8. É simplesmente uma das figuras mais bonitas já feitas pela Toy Biz e se bobear pela linha Marvel Legends até hoje. Tudo bem que anos mais tarde veio uma buff desse personagem em um outro relançamento recentemente, mas o da Toy Biz não perdeu seu charme. A figura é muito bem esculpida, cheia de detalhes, cores e texturas diferentes. O corpo bastante esguio deixa a figura com um aspecto interessante e os braços longos nesse caso funcionam muito bem. Os olhos vermelhos dão um tom místico para a figura e ela é simplesmente sensacional. Eu acho que é uma das figuras vegetarianas mais bonitas já feitas até hoje. E o Juggernaut, que aparece por aqui porque eu sei que você já estava indignado dessa figura não ter entrado no top 10, mas tem uma explicação por que dessa figura estar nas menções honrosas de gala, porque ela é fenomenal e merecia um lugar de destaque. A primeira posição para ela seria meio óbvia. Essa figura é um monstro em todos os aspectos. Ela é grande, pesada e possui os braços mais longos da Toy Biz, mas tem uma pintura fora do comum. É uma figura feita com muito, mas muito capricho e dedicação. O mais legal é que você pode tirar o capacete e ver lá a cara do Silvio Santos boladão. Simplesmente incrível. É claro que hoje em dia essa figura não envelheceu tão bem, até a versão do AliExpress acaba sendo melhor, mas por muitos anos ela se tornou um verdadeiro santo graal nas mãos dos colecionadores. Era um verdadeiro surto coletivo com a galera indo atrás dessa figura, o que fez com que ela se tornasse rara e consequentemente cara na época. Então uma figura linda dessas merecia estar em uma posição de destaque. E a primeira posição fica com Homem de Ferro Hulkbuster da série Legendary Riders. E aqui está ele, finalmente, né? O Homem de Ferro Hulkbuster, a armadura feita especialmente para arrancar dentes do Hulk. Uma figura que tem uma das pinturas mais bonitas da Toy Biz, além de ter uma escultura totalmente inédita e nunca mais reutilizada, nenhuma parte. Tudo bem que ela possui membros bastante desproporcionais, mas aqui podemos ter a liberdade de pensar que se trata de uma armadura e não de um corpo humano e que o Tony Stark tem que ficar lá dentro, né? A figura é grande, pesada pra caramba e
e possui articulações surpreendentes para o seu tamanho. Além disso, você pode abrir o capacete e ver a cabeça do Toninho Pinga lá dentro. Falando novamente da pintura, o vermelho perolizado é muito bonito e as partes douradas se destacam muito. Demorou mais de 20 anos para ter uma Hulkbuster que conseguisse competir com ela. Então, para quem quer montar uma galeria de armaduras do Ferroso, essa é uma peça indispensável, recomendo até hoje. E aí, curtiram esse top 10 que foi sugerido pelo inscrito Alex Sprioli? Eu adorei fazer esse top 10 e pretendo fazer o top 10 de figuras mirradinhas, figuras magrelas, né? Como por exemplo o Visão da Toy Biz, que é bem fraquinho. Então deixe nos comentários o que você achou dessa lista, se faltou algum, se eu esqueci, se você não concorda com a primeira posição, mas sempre com muito respeito, porque aqui o colecionismo é saudável, certo? Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais, assista nossas lives de terça-feira e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!